A história do nosso protagonista que tá vivo há muito tempo, cerca de simplesmente 5.000 anos, cara. E ele tem carinha de adolescente. Só que nesse período que ele ficou vivo, ele cultivou tanto poder, mas tanto poder, que o cara tava quase chegando no nível 100.000. Sendo que os guerreiros normais e que eram considerados fortes nesse mundo, era de nível 3. E o único objetivo da vida dele era chegar nesse nível 100.000 e conseguir ultrapassar a classificação que mesmo depois de 5.000 anos, ele não tinha conseguido superar. Só que obviamente nessa história aparecem uns cabas pra querer mexer com ele, né? E aí, rapaz, você já sabe, né, o que vai dar. O mod de hoje é esse daí que tá aparecendo, porque o nome é muito grande, então vai estar aí na descrição, tá bom? Aí vamos bater a meta de 3.000 likes, tá? Se a gente bater essa meta de 3.000 likes, em apenas um dia, segunda, já tem um vídeo novo aqui pra vocês. Então deixa o like aí, rapaziada. Então vamos lá. Bom, o negócio começa com o nosso protagonista chamado Ming conversando com seu mestre há simplesmente 5.000 anos atrás, dizendo que o único objetivo dele que ele queria era aumentar a classificação dele, nem que isso levasse a vida inteira dele. Então o seu mestre fala que existia uma forma mais rápida de conseguir isso, que era achando o núcleo do continente. Era só uma lenda até então, e talvez ele passasse a vida toda procurando isso, talvez não encontrasse. E aí se passa 5.000 anos, onde o nosso Ming estava se despedindo de mais um de seus discípulos, que tinha 110 anos. Além dele estar frustrado, né, de ver pessoas próximas dele simplesmente se despedindo toda hora ao longo de tantos anos, mas também porque o cara tava no nível 99.442 e não conseguiu ainda aumentar a classificação dele e nem achar o núcleo. Quando ele termina, né, de se despedir, do lado de fora da casa tava o filho do discípulo dele e a neta. Entender quem era ele, pois o único que sabia a verdadeira identidade dele era o seu discípulo. E quando ele sai, a Shuji, que era a neta, pergunta como tava o avô dela. E o cara, bem curto e grosso, fala que tava morto. E ela vai, fica triste, chora e tudo. E a Shuji fala que o avô dela pediu pra tratasse o Ming como ela tratava ele e obedecer ele incondicionalmente. Só que ela não sabia o porquê. E o Ming simplesmente caga pra aquilo ali que ela tava falando e fala que ela era apenas mais uma pessoa na vida dele e que não era pra levar as coisas que ele tinha falado a sério. E ela pede pra que ele explicasse imediatamente o que rolou. Já que ela era de uma família grande da cidade, ela era a família Yun. E o Ming fala que provavelmente o avô dela ficaria chateado se soubesse que ela tava fazendo aquele tipo de coisa. Até que chega lá um cara muito nada a ver, que era meio que um membro da família. Era um tio meu que tinha sido expulso. E ele tava ali querendo tomar de conta das coisas da família, só porque o coroa tinha morrido, olha aí. Aí obviamente, né, o pai da Shuji não ia deixar aquilo ali, simplesmente um cara aleatório, chegar e querer mandar em tudo. E o vai fala pro Bião que era esse cara aí. Aí dali, enquanto ele tinha certa consideração por ele, o cara começa a ficar doido por ele achar que dava conta de lutar contra ele. Ele vai de encontro um coroa e o coroa leva uma lapada, o pobre rei fica sem entender nada, meu irmão. O tal do Bião era nível 3, meu chapa. O cara era forte. Enquanto ele tava descendo a porrada no pai lá da Shuji, o Ming só tava tentando ir embora, cara, e os caras estavam embaçando com ele, não deixando ele sair. Ele dá-lhe uma mãozada na cara do segurança que o bicho sai voando pra ver se ele conseguia ir embora. Obviamente o Bião lá fica espantado porque o segurança pesava 100 quilos, cara, e o cara sai voando. O Bião já fica meio pistola porque que o Ming tava criando aquele apavoro ali. Ele pergunta de onde ele era e o Ming, com a cara de pau do mundo, fala o endereço dele, fala até onde ele trabalhava, que era uma faculdade, ele trabalhava lá como professor. O Bião já fica pistola. O pai da Shuji pede pra que ele deixasse, né, o Ming ir, já que ele era só um convidado do pai dele, né, o seu Yun, que tinha morrido. Ele não tinha nada a ver com aquilo ali. E aí o Bião simplesmente caga pra isso e ele manda os capanga dele pra matar o Ming. Rapaz, o Ming trata eles igual bosta, desce a porrada neles um por um. E aí o Bião fica sem entender nada, meu irmão. Como é que ele tava conseguindo fazer aquilo com os capanga dele com uma facilidade tremenda. E o Ming só fala que queria ir embora e nada mais, cara. Ele não queria confusão. E o cara ficava atrapalhando ele. E aí ele fica falando que ele era um artista marcial de terceiro nível e quem ele pensava que é pra estar fazendo aquilo ali com ele. Meu irmão, o Ming só dá-lhe um tapa na cara dele que o cara simplesmente fica sem entender nada e sai voando. Depois disso, o pai da Shuji pede pra que ele ficasse, né? Só que ele fala que ele tinha que ir logo embora. E o pai dela fala pra Shuji que não perdesse ele de vista, pois depois que o velho morreu, eles precisavam de alguém forte o suficiente pra ficar do lado deles, porque ia vir muita gente atrás deles. Então, ele pede pra que ela se matriculasse na escola onde o Ming tava dando aula. E aí, quando o Ming tava voltando pra casa, aparece uma professora no meio da rua em ligação, que era a King Mei. Ela tava lá falando com o pai dela, que o pai dela já disse que ia enviar o guarda-costa pra ela, pra proteger ela, porque tava muito perigoso e tal. Então chega uma gangue de doidinho liderado por Zhao Zinlong, querendo mexer com ela e fazer coisas bem além da conta que ela não queria. O cara simplesmente disse que ele não ligava se ela não tinha interesse nele. Ele ia fazer o que quisesse com ela. E do outro lado da rua tava o Ming, olhando tudo isso acontecer e obviamente ele não ia resistir e vai até lá, né, saber o que tava acontecendo. E a King Rei achava que ele era o guarda-costas que o pai dela tinha enviado e pede pra que ele salvasse ela. E o doidinho que tava lá ameaçando ela fala que ele não era nem doido de ir lá atrapalhar, não, ele ia fazer o cara ir de F rapidinho. E ele começa a agarrar, puxar o braço dela, a força, e o Ming vai até lá perguntando se ele realmente tinha dito que ele ia matar ele. Então o líder da gangue manda todos os caras em atacar o Ming. E meu filho, foi só um tapão na cara de cada um, cara. O cara começa a ameaçar o Ming, falando como ele se atrevia a se meter nos negócios dele. E o Ming, cara, ele simplesmente humilha o cara de um jeito
jeito, simplesmente começa a torcer o dedo do cara, o cara se recusando a falar, fala que como ele se atrevia aquilo, aí o Ming tome um tapão na cara dele, e o cara não satisfeito ainda falava como ele se atrevia e tome tapão na cara dele, e ele desce tanto tapa na cara dele que o cara chega, chora e admite que tava errado e pede desculpa. E se não fosse pouco, o Rei fala que agora era a voz dela, né? Aí eles deixam o cara só a capa da gata, o cara vai lá e sai correndo voado. E ela agradece, né, já que finalmente o pai dela enviou um bom guarda-costas, sendo que ele não era o guarda-costas dela, que daria uma boa recompensa pra ele, né? E o cara simplesmente joga a menina no chão, cara, e fala que não tava interessado naquilo ali. Simplesmente o cara vai embora. O cabo é louco, meu irmão. E ela vai e fica pistola com ele, fala que vai despedir ele, que o cara nem era contratado, né? Aí o Ming vai pra casa e ele tinha uma última grama espiritual da terra, que era basicamente uma erva essencial pra fazer ele subir de nível. Ele precisava achar mais, pois era algo muito raro de se encontrar. Então ele usa e chega no nível 99.943. Simplesmente faltava 57 níveis para o nível 100.000. Ele sai, né, e ele começa a pensar que ele precisava mudar de identidade a cada 20 anos. Porque, né, já foi várias lendas durante a vida dele. Eram as lendas que simplesmente desaparecia do nada. E agora, ele era apenas um professor estagiário de uma faculdade. E, né, ele vai lá dar aula e tal, e todo mundo fica espantado com alguns carros pretos que aparecem ali na faculdade. Que era simplesmente a Shield, sim, aquela menina que ele tinha salvado, que era neta lá do discípulo dele e tal. Ela tinha sido pedida pelo seu pai pra ficar de olho no Ming. Bem pouco indiscreta, né? Aí chega um cara lá que se achava que só falar com ela, né, que era o Xião. Que ele era também de uma família muito boa, só que não tão boa quanto a da Shield. O bicho era chato, meu irmão, chato. Ele era todo apaixonado por ela, e ele achava que agora, por ela estar na escola dele, ele simplesmente ia conseguir uma chance com ela, né? Só que ela simplesmente ignora ele e vai falar com o Ming. Chega nele e fala, nossa, que coincidência, né? Só que o Ming não era besta, nem otário, ele sabia muito bem o motivo dela estar ali. Ele só ignora ela e fala pra que ela não incomodasse mais ele de novo. E o Ming agia assim tão friamente com ela, porque mesmo ela sendo neta do discípulo que ele conhecia, pelo fato dele já ter visto tantas pessoas nascer e morrer, pra ele a Shield era simplesmente mais uma pessoa entre bilhões que ele já viu. Só que ela fica pistola, né? E o Xião também fica pistola, né? Já que ela deu bolo nele por causa do Ming. Então o Xião pede pros amigos dele descobrir quem era esse tal de Ming. Rapaz, olha com quem que tu tá querendo confusão, meu chapa. Depois o cara vai e fala que ele era o professor estagiário, né? Que tinha chegado novo ali na escola. O cara fica pistola, né? Que um pobre professor se atreveu a roubar a mulher dele. Esse cara tava muito louco, né? E a Shield chega e o cara tenta de novo, né? Falar com ela, pedir pra que ela sentasse perto dele, só que ela simplesmente nega de novo, cara. Mas o pobre Raiva não desiste, cara. Ele achava que a culpa disso dela não tá aceitando era do Ming. Ele decide se vingar de uma maneira muito madura, né? Realmente, escrevendo no quadro que o Ming era um otário. Agora realmente feriu o Ming, cara. Agora o cara não tem como voltar, vai entrar em depressão. Tanto que o Ming vê aquilo ali e simplesmente caga. E ele mesmo limpa o quadro. E o Xião, né, fica frustrado um pouco com aquilo e continua falando bosta pro Ming. Ele era um pedaço de lixo e tal. Cara, o Ming ele joga simplesmente um apagador na boca do Xião. E começa a se engasgar. E foi tão rápido que ele jogou esse apagador. Ninguém viu o Ming se mexendo e nem sabe como é que aquele apagador foi parar na boca dele. Os caras tentavam tirar e não conseguia. E o único que conseguiu tirar foi o próprio Ming. O cara deu um tapão na cara do bicho. Meu irmão, foi apagador, foi os dentes, foi tudo pra fora. E aí, depois disso, aquela professora acaba descobrindo que o Ming não era um guarda-costas dela. E sim, um senhorzinho ali que chega lá e tal, pedindo desculpa, né, por ele não ter aparecido antes. E ela explica a situação que aconteceu pra ele. Ele decide dar uma lição no Ming, né, por ter empurrado ela. Rapaz, aí vai te aquietar, cara. Olha com o que tu vai mexer, meu chapa. E aí, né, ele vai até o Ming, né, vai lá se achando e tal, como todo mundo que ia dar porrada nele, que ia descer porrada nele. E obviamente o Ming, mano, ele quebra o velho todinho, cara. Vai lá pra justificar, né, ele ter apanhado pro Ming. Ele fala que ele tinha pegado ele desprevenido. Meu Deus, cara. Isso enquanto o Xião tava muito pistola pela humilhação que o Ming tinha feito com ele. Ele meio que sabia que tinha sido o Ming que tinha jogado o apagador na boca dele. E a Shield vai lá falar com o Ming, né, entender por que ele meio que aceitava o Xião falando aquelas coisas dele, né. Ele só fala que ele não tinha tempo a perder com pessoas irrelevantes. O cara era frio e paulista, meu irmão. Ele só desce a paulada nos outros. Ele volta, né, pra sala. De novo ele tinha escrito lá na lousa, otário. E contar que as coisas estavam tudo bagunçadas, né. Ele pede, né, pra que aquelas pessoas ali limpassem aquilo ali logo e ajeitasse a mesa. E o Xião fala que não ia fazer aquilo ali. E aí ele começa a xingar o cara e tal. E aí o Ming pede de novo pra que ele ajeitasse a mesa. E o cara começa a xingar de novo e falar que não ia. Irmão, o Ming dá um tapa na cara dele que se meio o cara sangra com o tapa, meu irmão. E aí o Xião fica falando como é que ele ousaria fazer aquilo ali e vai pra cima dele. E foi a pior escolha na vida dele. Porque o Ming enche tanto, mas tanto os amigos dele e ele de porrada, que ele foi rapidinho ajeitar tudo que tava ali bagunçado. Aí depois disso tudo, ele percebe que ele precisava encontrar mais ervas daquela. Porque, né, era rara e tava acabando e ele precisava upar de nível. Então ele vai pra montanha do subúrbio ali na cidade. E aí um cara inventa de assaltar logo o ônibus que tá ele, cara. Os caras tudo parecia que ficava em volta do Ming. Ele atraía coisa ruim. E, né, e o Ming sem muito papo, sem muita paciência, ele simplesmente quebra a perna do cara com um chute, meu chapa. E os outros caras que estavam
ajudando esse bandido aí, vai pra cima dele e aí, rapaz, peia pra 10, eles levaram sozinho. E depois disso ele acaba encontrando a neta de um dos maiores amores que ele já teve na vida dele. E tinha tido uma morte simplesmente inexplicável, que até então era uma morte misteriosa, que ele não sabia o que tinha acontecido. E um grupo de gangue vem atrás dele, né, por ele ter batido lá naquele menino lá na escola, o Xião. E a gente já sabe mais ou menos como é que isso vai acabar, né? E os caras vai pra cima dele, só vai uns caras voando e tal, só tapão. E o líder do grupo vai dar um murro nele. E o Ming dá um murro de volta, né? Só que, rapaz, o cara quebra o braço dele, meu irmão. Eu tenho certeza que ele se arrependeu pro resto da vida. E depois o Ming, ele continua seu caminho de boa, né? Como se nada tivesse acontecido. E tava com a neta, né? Daquela pessoa que ele amou. Ela também precisava de um tipo de erva, né? Ele prometeu ajudá-la, só que, né, ele vai entrar mais dentro da montanha pra pegar essa erva e é impedido por um guerreiro. Aqui, sem muita insistência, o guerreiro deixa ele passar e entrar tranquilo ali. Só que o plano do guerreiro era simplesmente que o Ming enfrentasse todos os perigos, pegasse as ervas, depois ele pegasse o Ming despreparado e roubasse tudo dele. E bom, esse foi o áudio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Só foi até aqui, é até onde saiu o capítulo, então deixa seu like, um beijo, um abraço, esse é o nosso segredo e se inscreve no canal.